Muito boa noite, amigo internauta que acompanha as transmissões do portal SB 24 horas. Hoje o programa Tempo Real acontece nesta quinta-feira, porque o nosso convidado já está aqui, é o Dr. Edmilson Rocha. A gente marcou na quinta, né, doutor? Boa noite. Exato, boa noite. Tudo boa bem? Noite, Ontem você não podia vir, você estava de plantão. Estava de plantão, exato. E a gente vai tirar a dúvida de muitos internautas aí a respeito do Covid-19, né, o coronavírus. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir, espero poder ajudar. Muito bem. A gente vai começar já, o Dr. Edmilson Rocha, ele é clínico, é geriatra e fitoterapeuta, correto? Exatamente. Clínico geral. Clínico atua geral. Em Santa Bárbara, em qual mais cidades? Atuo aqui em Santa Bárbara e em Paulínia. Paulínia? Eu atualmente também estou como médico do Hospital Municipal de Paulínia. E também vereador, né? E também vereador do nosso município. Muito bem, doutor. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Então vamos começar, né, tirar essa dúvida dos internautas aí. A gente divulgou que o senhor estaria aqui com a gente. E começar com a pergunta mais simples, porém com a visão médica, né, do que é o coronavírus. Bom, o coronavírus, ele é um vírus do grupo beta dos corona, né? E foi um vírus que ele teve a primeira descoberta, né? Ele já é um vírus assim que já existe na natureza, já comumente, né? Ele faz parte da fauna animal, né? Ele é um vírus que normalmente ele é encontrado em animais silvestres, já, né? Alguns animais domésticos também podem comportar essa categoria de vírus, né? E essa mutação desse Covid-19, né, que foi descoberto em 1919, final, né, do ano agora de 19, Sim. Ele tem a capacidade de levar a um quadro de uma insuficiência respiratória humana, né, de um comprometimento dos humanos. Então foi dado o nome nessa doença de Covid-19 pelo comprometimento às custas do coronavírus, dessa categoria de coronavírus. Sim, e o senhor falou de um dos sintomas, né? Esse é o principal, né? Ele ataca mais nas vias respiratórias? Olha, Denis, ele tem uma propensão pelas vias respiratórias. Ele aparece comprometer mais as vias respiratórias. Mas, de algum modo, também, ele pode comprometer, em raríssimos casos, o sistema gastrointestinal, né, estômago e intestino, provocando episódios diarreicos, né? Ele pode levar a um comprometimento do fígado e também pode levar a um comprometimento renal e, ultimamente, nós estamos descobrindo, né, os médicos estão descobrindo uma participação muito grande desse vírus no aparecimento também de sintomas cerebrais, como no caso do derrame provocado que aparece em pacientes portadores de Covid-19. Sim, muito bem. Nossa, essa eu não estava ciente, não. Saudar alguns internautas. O pessoal acompanha, viu, doutor? Boa noite, pessoal. Inclusive, a gente mandou várias, né? Quem tiver pergunta interessante, pode mandar, que daqui a pouco eu vou abrir, tá, as perguntas dos internautas. Tem o Abner, grande Abner, está acompanhando. O Jorge Ramos, lá de Americana, mandou a boa noite. Wagner Frasson, Mayra Scavacini, que está na produção hoje. A nossa produção tem o olhar feminino, né, Mayra? Então, a Mayra está dando show de bola aí na produção da tecnologia para a gente manter a nossa live em tempo real. Falando sobre o Covid-19, né? Qual que é a melhor forma de evitar a proliferação do coronavírus? Denis, a melhor forma é o distanciamento, é o isolamento social e é a higienização, sabe? Os contatos que a gente tem, mantendo uma distância segura em relação à pessoa por conta, como uma distância boa, como nós estamos aqui, que é a distância mensurada, né? Porque as partículas de saliva que podem aparecer quando a gente conversa e tudo mais, elas podem transmitir o vírus, né? E essas partículas elas chegam no máximo aí aos seus 2 metros, né? Não consegue avançar muito longe. Então, manter essa distância, entendeu? Entre uma pessoa e outra,
A higienização de contatos que são assim, muito requeridos por pessoas, tipo maçanetas de porta, batentes de porta, carrinhos Botão de do mercado, elevador. botão de elevador, sabe? Se você puder evitar e tiver como evitar esses contatos, evite. Se você tiver como se higienizar após utilizar esses contatos, evite. Caso contrário, faça a higiene assim que você puder, antes de você dar entrada em outros recintos ou em outros segmentos. Ô, doutor, você falou de higienização. Tá essa onda do álcool em gel, né? O ideal é qual? 70%? 70%, né? É o mais indicado. Mas não tem o que escape a boa e velha água com sabão. Água com sabão. Sabe? Você pode estar utilizando o lisofórmio, sabe que também ele é uma forma, mas é mais difícil de você conseguir, é mais difícil de você ter acesso. Água, sabão, qualquer lugar você encontra, sabe? Então, se possível, você, sabe, colocar nas mãos, esfregar as mãos, sabe, esfregar entre os dedos, fazer a conchinha, esfregar as pontas dos dedos de uma mão e outra, esfregar os dorsos das mãos, estendendo até os antebraços. Sim. Lembrar de fazer um enxágue do antebraço para as mãos, nunca o contrário. Faz o enxágue com as mãos, sabe? E aí, em seguida, utilizar o papel toalha e fazer o descarte. Muito bem. No caso aqui, é que eu não consigo mostrar agora, mas eu tenho aqui um álcool de uso doméstico. Pode ser usado também, álcool em gel. Pode ser usado também funciona. E eu vi muito na internet, essa aqui surgiu agora, que eu lembrei, doutor. Pessoal comprando o álcool em gel de churrasco, que ele é 90%. O problema do álcool em gel para churrasco, que é usado para espiriteira, acender lareira, né? Cai na mesma particularidade do álcool do etanol que a gente utiliza no nosso de combustível. Carro. A concentração dele é muito alta, vai causar uma irritabilidade vai na secar. pele muito grande. E aí vai aparecer outras complicações da pele. Tá vendo só, gente? Não compre. Eu vi muita gente comprando, inclusive eu fui visitar uma pessoa, tinha álcool em gel de churrasco, aquele do galãozinho vermelho. Aquele lá vai irritar a pele, né? Vai fazer o efeito contrário. Bastante. Saudar vários internautas aqui que estão acompanhando. O Luiz Chegado, o Patrick Dias da Silva, o coronavírus é mais nocivo do que uma gripe comum? Ele pergunta aqui. A gente pode até responder já. Ele é mais nocivo que uma gripe comum? Do que uma gripe comum, sem dúvida alguma. Não tem nem o que mensurar, não tem nem o que colocar perto. Agora, se você se referir ao influenza, né, que é a famosa H1N1 aí, porque nós estamos esquecendo que já está no H7N7, H7N8, né, tamanha mutação que o vírus influenza também sofre, ele é mais agressivo, inclusive, que o vírus influenza. Muito bem. Aí, maior. Patrick, tá respondida a sua pergunta. Daqui a pouco eu vou abrir mais, tá, para internautas aí. Tem até uma do Jorge, como a gente está falando de higiene, já vou colocar aqui. Que ele está falando que tem usado sabão em pedra, por acreditar ser mais forte. Sabonete também dá para higienizar? Dá, sem dúvida alguma. Sabonete também. Sabonete, sem dúvida alguma. Qualquer sabonete. Logicamente, os dermatológicos, né, dermatologicamente testados, que a gente fala, são aqueles sabonetes que contêm uma quantidade de glicerina que promovem uma hidratação da pele e não levam ao ressecamento da pele. No caso do sabão em pedra, ele tem uma quantidade muito alta de soda, realmente. Soda. Né? E ele acaba levando também ao caso de irritabilidade da pele, mas pode ser utilizado sabão em pedra sem dúvida alguma. Na falta de um, escolhe o outro. Exatamente. Doutor, a gente vai falar agora sobre qual a importância dos respiradores para o atendimento no casos, né, de Covid-19 confirmados. Denis, o respirador, ele é a diferença entre a vida e a morte. Sim. O respirador, ele vai fazer com que quando a pessoa tem o agravo do Covid-19, as formas mais graves,
leva a um quadro de insuficiência respiratória, leva a uma depressão do sistema nervoso, do sistema respiratório, né? E a pessoa tem toda a deficiência na respiração. O respirador, ele vai suprir a quantidade de oxigênio que a pessoa necessita em altas doses de pressão. Quer dizer, nós vamos ter particularidades de conseguir colocar uma quantidade de oxigênio que o pulmão, pelo grau de inflamação que o Covid-19 promove, o pulmão ele não consegue fazer essa troca de oxigênio, não consegue absorver esse oxigênio, né? Certo. Até agora, anteontem e ontem, eu estava lendo a respeito de alguns artigos que o pessoal do Hospital Israelita, né, o Albert Einstein, divulgaram a respeito de casos graves, né, de Covid-19, estarem até utilizando e descobriram a possibilidade de utilização de membranas para fazer a que a gente chama de respiração extracorpórea. Mas aí é uma realidade que extrapola a realidade do SUS. Sim. Né? Mas assim, esse Covid-19 está servindo para a humanidade abrir os olhos. A humanidade, depois dessa pandemia, não mais vai ser a mesma. Vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Inclusive, eu quero lembrar aqui que em outubro, né, houve aquela reforma do Edson Mano. Isso. Outubro de 2019. E eu tenho uma foto sua. Olha só, coloca aí, produção. O doutor abraçando, no caso ali, um respirador. Eu que tirei essa foto, pessoal. E a gente estava nesse dia aí na inauguração do Edson Mano, né? E eu peguei essa foto curiosa, eu não usei, falei, uma hora eu vou usar essa foto. E surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade agora. Abraçando ali, porque foi uma verba que você conseguiu aí, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Exato, foi uma verba participativa com a deputada Renata Abreu, entendeu? Que é do Podemos, que é o partido que eu estou agora. Sim. Né? E foi assim, dado com muito carinho. A Renata fez um esforço assim, para trazer esses respiradores para cá, porque até então em Santa Bárbara nós tínhamos a deficiência de quantidade de respiradores e tínhamos a deficiência de respiradores que suportam pessoas com obesidade mórbida, pessoas com grandes obesos, entendeu? E esses respiradores aí, né, eu costumo falar que são os meus meninos, porque eles têm a capacidade de ventilar pessoas, né, com um índice de massa corpórea muito grande e também tem a capacidade de ventilar recém-nascidos aí de baixo peso. Então hoje, né, eles estão lá no Edson Mano, são Cinco no total. Né? Exato. Muito bom. Foi uma verba aí que o senhor conseguiu através da deputada Renata Abreu. Foi uma benção para o município de Santa Bárbara. Muito bem. Aí, gente, ó, lá em outubro, o doutor sempre com essa visão aí de ajudar aí e participar da saúde barbarense, né? Muito legal. Ó, tem vários. Tem aqui, ó, Denise Fagionato, doutor Edmilson é o melhor. Denise. A Neuza Maria, radialista, ela tem umas gírias do sul. Tô palanqueada aqui. Acho que ela está assistindo aqui, né? Eu vou aprender essa gíria, Neuza. Ela é do sul, ela é gaúcha. Uma gíria gostosa. Mas eu vou ler assim, sempre que eu puder estar lendo aqui, daqui a pouco eu vou abrir, daí eu vou estar lendo as perguntas aqui, tá bom, pessoal? Os respiradores, a gente já comentou sobre eles, né? E a quarentena decretada pelo governador Dória, João Dória. Você é favorável, né, a essa quarentena, doutor? Denis, eu sou plenamente favorável, por conta que nós estamos na situação que estamos em relação ao mundo, tá? Frente ao início precoce dessa quarentena. Sabe? Isso daí fez com que desse oportunidade para a gente se preparar, desse oportunidade da gente evitar a propagação desse vírus. Eu acho que se não fosse essa quarentena, eu acho que nós estaríamos, infelizmente, numa situação muito aquém do que a gente está agora e não favorável. Não favorável. Então, eu sou muito favorável, sim, a esse isolamento. Entendo todas as situações que essa quarentena traz, sabe, plenamente. Sim. Mas eu tenho que ponderar e eu tenho que colocar à frente a situação da saúde. Certo. E a gente falando da quarentena, a gente vê muito, né? Muita gente andando aí no centro. Mayra, depois você dá uma olhadinha no cabo lá que normalmente está com o sinalzinho vermelho lá. Pessoas com mais de 60 anos andando na praça. Aí eu te pergunto,
O grupo de risco é para pessoas acima de 60. Para acima de 60. Porém, a gente está vendo casos de pessoas mais jovens que estão contraindo o vírus. Sim, sim. Denis, não tem ainda. Nós estamos aprendendo muito ainda, sabe? A respeito desse vírus. Aí. E nós estamos aprendendo muito ainda a respeito desse vírus e é uma situação assim que a gente observa que as comorbidades, aquelas doenças que elas vão aparecendo com o decorrer da vida, né? A diabetes, a pressão alta, os problemas de coração, os problemas de pulmão, nós percebemos que esse grupo de faixa etária, esse grupo dos idosos, eles são o que tem maior letalidade, né? Uma frase que foi até usada pelo nosso presidente, né, que uma pessoa só não é estatística, mas quando essa pessoa ela até é da família da gente, ela foi 100% dentro da estatística. Sim. Certo? Então a gente tem que ponderar, entendeu? A questão do agravo, se teve algum problema com esse jovem, sabe? O que fez esse jovem ter esse avanço dessa doença de uma forma mais rápida, porque o que a gente vê é que a pessoa jovem, né, a letalidade em torno de 0,2%, 0,3%, né, até os 39 anos, ela é muito pequena. A gente vê muitas pessoas que têm o vírus e são sãos, não acabam desenvolvendo a doença, né? Então, infelizmente, a família, todos os meus sentimentos aí, essa família desse jovem que faleceu, né? Mas ainda falta estudos para a gente entender como esse vírus ele se comporta. Isso é um problema ainda mundial, né? Porque é uma novidade, né, doutor? Sim. Ele surgiu de repente, então tem que ter... Eu ouço muito o ministro da Saúde, o Mandetta, lá falando, né, que ele está naquela escala, né, subindo. Na hora que ele começar a descer, já vai começar a ter uma noção da reação dele. E ele ainda, eu acompanho o gráfico lá da Hopkins diariamente, ele ainda está em alta. Ainda está o gráfico ainda está subindo. Exatamente. Vamos abrir para alguns internautas mandarem as perguntas aqui. Deixa eu ler aqui. A gente falou já o Rodrigo da Coleta mandou um boa noite. A Sandra Santos Maia, boa noite, doutor Edmilson. Como está a nossa cidade em casos de Covid-19? Até o momento, o prefeito não veio falar com a população. Ficamos sem saber o que é verdade ou não. Sobre os casos, até agora, somente suspeitos, né? Somente casos suspeitos. Nós, médicos, né, da atenção básica, nós temos acompanhado, né, dia após dia a situação do nosso município. Nós temos essas informações, né? Então, como médico também do Serviço Público aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, eu trabalho na atenção básica, né, na UBS, nós estamos acompanhando isso. E o que a gente vê é somente casos suspeitos, todos em investigação. Certo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Kátia Ferrari Kátia, grande abraço. Está acompanhando. A Rose Rebelo, ela manda a seguinte pergunta: coronavírus pode infectar a mesma pessoa 2 vezes? Olha, ainda é um mistério, mas falta estudos para saber se sim ou se não, mas eu rogo a Deus que não. Sim. Porque uma vez já faz um estrago, 2 ninguém merece. É que nem a dengue, né? Tem Isso. casos que pega a segunda, que pega aquela hemorrágica, que ela vem mais forte, então podendo vir a óbito. Exatamente. Tomara a Deus que isso realmente não aconteça. A pergunta da Kátia também, no nosso dia a dia, muitas vezes temos que realizar algumas atividades, como ir ao banco, mercado. Nós que teoricamente estamos fora do grupo de risco, há necessidade do uso de máscara quando é necessário esse uso? Certo. Um abraço para a Kátia. A Kátia é uma pessoa muito, muito querida. Ainda não se tem os estudos devidos
se o vírus tem uma propagação pelo ar ou não. O que se sabe é a propagação de contato. Né? O contato com o pedigoto, que a gente chama, que é esse respingo quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse. Né? O contato de você pegar em partes, né, onde outra pessoa tocou, isso aí é bem cabido. Então, como nós não temos esse estudo ainda, vale a pena se prevenir. Então, use máscara, sabe? Se está em falta a máscara no mercado, essa máscara cirúrgica, deixa a máscara cirúrgica para o pessoal de uso hospitalar. Sabe? A máscara a N95, sabe? Que é de uso do pessoal que está em frente ao pessoal de UTIs, ao pessoal de grande agravo. Deixa para o pessoal do hospital. Você pode fazer uma máscara com um tecido mais grossinho um pouquinho, né? Um lenço, um gabardine, um algodãozinho. Você pode usar esse pano, sabe, esse tecido dobrado, certo? E fazer a sua máscara. Você não pode compartilhar essa máscara com outro. Tá? Mas você vai estar impedindo isso daí com bons resultados. Muito bom. E esse negócio da máscara é muito interessante. Inclusive, eu acompanho também a coletiva, né, do governo, dos pessoais da saúde também, e eles indicaram também essa máscara para uso doméstico. O Mandetta é médico fantástico, ele é bem prático com essas coisas. Exatamente. Respondido, Kátia. Um abraço aí. O Fábio Vila mandou um boa noite. A Sandra marcou a Ariane, acho que para assistir, né? O Dorigon, do Proerd, boa noite, Denis e doutor. Boa noite, mano. O Everson Inácio Rocha, conhece? Esse é meu irmão. Esse é meu irmão, lá de Londrina. Ele conferindo aqui de Londrina. E cuidando, né, com o cidadão. Sempre cuidando do cidadão barbarense. Abraço. Eu preciso trocar informações com ele, porque ele é médico lá no Hospital das Clínicas, lá em Londrina. É médico também? Médico, é de família? É de família. Oh, legal. E eu preciso atualizar com ele como que Londrina está se comportando lá em frente ao Covid. É bom ter, né, esse contato, né, doutor? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então fica aí um abraço pro meu irmão. Muito bom. Ô Everson, chama no WhatsApp aí. A Rose Rebelo, tem previsão de quanto tempo precisará desse isolamento social? Eu e minha filha temos asma, o que nos preocupa muito. Olha, a questão da asma é uma questão muito preocupante. Primeiro que a gente está entrando em época de estiagem. E os agravos da asma são grandes. Segundo lugar, que vai entrar a época do frio, onde o agravo pulmonar, inclusive dos pacientes asmáticos, também é grande. Então, a facilidade de se contrair, né, um processo gripal é muito grande. O Covid, ele tem esse início por um processo gripal. Sim. Né? É muita similaridade, é muito igual isso daí. Então, em relação à pergunta que ela fez, infelizmente, né, dentro de um tópico que você colocou, o Brasil ainda está dentro de uma curva ascendente, né, dessa propagação do vírus. Enquanto essa curva não começar a descer, o risco de você interromper essa quarentena é muito complicado, é muito grande. Entendeu? E você manter a quarentena vai trazer outras preocupações. E se você interromper essa quarentena, também vai trazer outras preocupações. É uma coisa que a gente... Isso daí é uma política pública, a gente tem que discutir, muito bem discutida, entendeu? Isso daí com o Mandetta para que não haja, entendeu? Transtorno mais para frente. Muito bem, doutor. Ó, a Ilva Frank aqui, ela comenta, né? Boa noite. Eu ouvi o doutor falar de um jovem. O que aconteceu com ele? Se é daqui da cidade, né? Não é. É que ela entrou, o programa já tinha começado. Não é daqui, não. Não. A gente estava comentando de um caso, né, de uma pessoa abaixo do grupo de risco que veio a óbito. Que veio a óbito, exato. Foi uma exceção. Tá bom, Ilva? Boa noite, ótimo médico, doutor Edmilson. A Daniela Novelli Soares. Muito bem. Ó, gente, Daniela. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente vai tomar uma água, o doutor precisa molhar as palavras. E a gente volta já. Não saia daí, 3 minutinhos.
bem, voltamos rapidamente e a gente agora vai falar sobre um dos nossos anunciantes, que é a Cruzeiro do Sul Virtual. Ela é curso, né, administração aí à distância, então em épocas de quarentena aí, nada como começar a fazer um curso à distância na Cruzeiro do Sul, né? Quer uma profissão que não é afetada pela crise econômica? A Cruzeiro do Sul Virtual tem uma dica para você. Administração EAD. O mercado de trabalho para o administrador é sempre dinâmico. Empresas de todos os portes e setores precisam ser bem administradas para sobreviver. Entre em contato e tire todas as suas dúvidas. O telefone da Cruzeiro do Sul, o Polo Santa Bárbara do Oeste, é o 19 3026 6800 ou pelo WhatsApp 19 98255 4278. E tem mais aqui, tá? A minha colinha aqui, ó. Além desse curso, a Cruzeiro do Sul tem mais 160 cursos com descontos especiais. Aproveite. Matrícula isenta e o vestibular pode ser feito em casa. Olha só que legal. Então, entre em contato aí com o Polo Cruzeiro do Sul Virtual Santa Bárbara do Oeste. Fale lá com a Denise Fagionato e comece a fazer um curso EAD aí, um curso superior. Tá bom, gente? Doutor, tem várias perguntas aqui, mas eu vou seguir com a minha aqui. Daqui a pouco eu abro novamente, tá, pessoal? A gente tem que aproveitar aqui, que é uma visão de um médico, né? Que todo mundo conhece, e várias pessoas elogiando, então a gente tem que aproveitar aqui, tirar uma casquinha dele para saber todas as informações. Bora lá. O delivery, né, que está tão em alta aí devido a essa época de quarentena. Tem muita gente me perguntando se ele pode pegar o coronavírus através de alimentos preparados por outras pessoas. É uma pergunta assaz curiosa, né? Se você achar que você pode pegar o corona, né, o Covid-19 daquele alimento que você vai adquirir, então eu sugiro que você não adquira. Porque os alimentos ele tem que ter uma procedência, você tem que saber de onde vem, entendeu? Com a procedência. Caso contrário, eu não me preocuparia assim com o Covid-19, né? Mas eu ficaria mais preocupado com uma verminose, eu ficaria preocupado com uma diarreia, né? Uma jeca aí que a gente chama, né? Uma gastroenterite infecciosa, uma infecção intestinal. Entendeu? Que são coisas assim que quem manipula, né, o alimento, que são mais corriqueiras de aparecer assim, né? Mas você pode, entendeu? Então o que a gente orienta, né, no caso, é você higienizar bem as embalagens, entendeu? Antes de manipulá-las, sabe? Ver bem a procedência de onde veio realmente. Né? Exatamente. A procedência, né, é tudo, né? Até porque os deliveries hoje, muita gente usa, fazer uma propaganda aqui, o iFood, que é aquele aplicativo onde você pede. Com certeza, quem utiliza desse serviço são pessoas, né, que têm a procedência, íntegra, nessa higiene, né? Sim. Então é bom a gente sempre pedir num local que você saiba que é bem higienizado. E uma notícia ruim, né? A gente ultrapassou hoje aí mais de 1 milhão de casos, né, confirmados de coronavírus no mundo. Isso. A fonte é da Universidade Johns Hopkins, né? Tem até um painel ali que eu acompanho diariamente e as informações são atualizadas ali em tempo real. Sendo mais de 50 mil mortos já no mundo, gente. E no Brasil, 299. Eu vou até acrescentar aqui um comentário da Alessandra Buin. Como vamos saber quando vai acabar isso? O doutor acredita que fazendo esse grande trabalho aí que o Brasil está fazendo vai ajudar na prevenção para esses casos serem os números menores possíveis? Sim, sem dúvida alguma. Tanto que a letalidade do vírus, alguns médicos, alguns pesquisadores, eles estão atribuindo ao início dessa quarentena, entendeu? Precocemente, né? Como no caso, por exemplo, que não aconteceu nos Estados Unidos, que começou a tomar medidas mais tarde, Sim. Como que aconteceu em Bergamo, na Itália, né? Quando eles começaram a tomar medidas mais tarde,
onde essa letalidade, né, ela foi computada muito alta. E sendo que lá a população, a Itália, por exemplo, ela já é uma população mais velha, mais velha, exato, exato. Mas o que a gente não pode esquecer também, Denis, é que o Brasil é um país de idosos. Entendeu? Sim, é um país. bastante. O Brasil ele é um país que ele teve uma inversão da pirâmide populacional, né? Que a gente fala que é aquela base, né, de nascimentos estreita, né? Ao você tem o corpo das pessoas adultas, né, na casa dos 40, 50 anos, mais alargada e está começando a alargar o topo dessa pirâmide, né? Com o número de idosos acima de 60 anos já mais alargados. Exatamente. Ó, o Rodrigo da Coleta aqui abrindo novamente, né? São vários comentários. Obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado. E ele comenta aqui, ó, com o novo coronavírus podemos perceber que são vários serviços essenciais que não pararam. Entre eles, né, parabenizar também a categoria de coletores de lixo. Sem dúvida O executivo alguma. e o legislativo poderia olhar diferente para aqueles que estão nessa linha de frente. Ele comentou aqui, o Rodrigo da Coleta. Inclusive, ele é coletor, né? Ele trabalha nessa área aí. A Sandra Santos Maia, o doutor Edmilson, já foram preparadas as UBSs para atendimento da população com outras enfermidades, pois sabemos que os hospitais ficarão contaminados e as pessoas podem correr o risco, né? Em outras cidades estão tomando essas providências. Sim. Aqui em Santa Bárbara, até Também. eu ajudando, né, Sandra? O doutor sabe também, porém já está em fase de montagem em hospital de campanha. Isso, o hospital de campanha já está praticamente já montado, né? Já está montado. Já está praticamente montado, o pessoal já está começando a fazer as testagens, né, do hospital, então ele esperamos que não seja de necessário. coração que não seja necessário, né? Mas as UBSs elas estão preparadas sim para receber os pacientes, entendeu? Em menor agravo e fazer esse manejo clínico, né, dessa enfermidade. Muito bem. Gustavo Bagnoli mandou um abraço para você. Um abraço, Um Gustavo. abração, Denis, e o meu amigo doutor Edmilson. E o Luiz Carlos. Doutor, o senhor como médico e como político, o que o senhor achou do pronunciamento do presidente contrariando o ministro da Saúde? Pergunta polêmica essa. Nossa, é uma pergunta boa. É uma pergunta. Luiz Carlos. É uma pergunta muito polêmica, é uma pergunta bastante polêmica, mas eu não posso esquecer, Luiz Carlos, do juramento que eu fiz. Eu não posso esquecer dos meus 30 anos de profissão, onde eu dedico à saúde. Então, o Ministério da Saúde, nessas situações, as situações de pandemia, o Ministério da Saúde, de qualquer localização do mundo, ele tem todo o respaldo da Organização Mundial da Saúde. Então, ouça o que diz o Ministério da Saúde. Siga as ordens do Ministério da Saúde. É o que eu posso falar. A gente são os responsáveis por pensar e ditar as diretrizes que nós vamos seguir nessa hora mais escura, né? Como diria o Lanterna Verde. Você é fã de quadrinhos? Muito. Da DC Comics, pelo jeito, né? Olha só, essa a gente peguei no ar aqui. Muito bom, doutor. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Muito legal, hein? Tá vendo só? A gente é ser humano também, né? O doutor também tem suas atividades, né? Fora do trabalho aí. Mandar um abraço para a Alessandra, né? Gostou da resposta, obrigada. Obrigado. A Rose Rebelo comenta novamente que ela tem a asma, né? Ela está preocupada, ó. O que o coronavírus pode aprontar no corpo de um asmático e como se proteger? Olha, Rose, eu gostaria de dizer, Denis, não queira saber, sabe? Porque clinicamente é muito doloroso. A angústia respiratória que o paciente toma é uma coisa que me doeu muito, que eu pude acompanhar os pacientes, né? Que eu acompanhei, né? E acompanho, que são portadores e que têm a Covid-19, trabalham em outro local, né? Não é mistério a ninguém. A angústia respiratória é muito grande. Sabe, inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar uma morte, não é nada bonito, doeu.
complicado, né? E então, como se proteger? Rose, use, se for sair, você precisar sair, use a máscara. Se proteja de todas as formas possíveis. Exatamente. O Fabiano Ruiz Martinez, grandes amigos, Fabiano. vereador Dr. Edmilson e Denis Moraes. Admiro muito o trabalho realizado pelo doutor na Câmara e na minha cidade e como médico. Denis, deixa um forte abraço para o doutor. Perdi aqui, peraí. Para o doutor. Que Deus abençoe todos vocês e que nesse momento delicado que estamos enfrentando com essa pandemia, a fé em Deus é muito importante para vencermos juntos mais esse desafio em nossas vidas. Sem dúvida alguma. Um abraço forte, Fabiano. Um abraço. Abraço. Fabiano Ruiz Martinez, o Pinguim. O Pinguim. A Erika Jonas mandou boa noite. A Sandra, né, muito obrigado pelas respostas. Doutor, Deus abençoe. Obrigado. E vamos seguindo aqui, né? Virar aqui a minha colinha. Tem várias perguntas. Como eu disse, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? Bora lá. A agenda do doutor é corrida, apertada. E eu fiquei sabendo também, só para descontrair, gente, que ele não gosta muito de dar entrevista. Não. Então, tá sendo um desafio não só para nós que conseguimos esse espaço, também para ele estar dando entrevista aqui. Mas tá saindo de letra, viu, doutor? Obrigado. Tá tirando de letra. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Pergunta polêmica. Você é favorável à reabertura do comércio desde que sigam as medidas de higiene e evitem a proliferação de pessoas? Por que eu estou perguntando isso? Recentemente, né, a CISB entrou com um pedido, Certo. com um ofício, entregou na mão do Denis, através do Sim Comércio, pedindo a reabertura. Porém, isso não foi, né, decretado. Você é favorável à reabertura do comércio? Eu sou uma pessoa extremamente prática, entendeu? E na medicina eu tenho que ser extremamente prático, tá? E uma das praticidades que eu mais observei e mais estudei foi em relação à Coreia do Sul e em relação à Alemanha, onde eles fizeram, Denis, uma testagem de todos os trabalhadores que foram voltar e retornar às atividades. Quem era positivo foi retirado do trabalho. Sim. Deu ideia e dado toda a assistência. E quem era negativo foi liberado para retornar às atividades. Tá? Resta saber se isso seria uma forma aplicável, entendeu? No Brasil, no nosso estado, no nosso município, na nossa comunidade. Entendeu? Essa testagem, o Ministério da Saúde, o SUS, ele vai ter capacidade de fazer isso? Eu não sei. Tá? Então, de certa forma, se você obedecer a todas as regras e regulamentação de distâncias, de higiene, de precaução, eu acho que poderia ser retomado o retorno, entendeu, às atividades, contanto que houvesse uma participação também dos comerciários, também dos industriais, que eles fizessem tivessem esse olhar para essa testagem, tivesse esse olhar para essa postura, sabe? Que é uma forma deles se resguardarem e é uma forma deles resguardarem também os seus trabalhadores. Sim, tem muito comerciante que emprega vários, né, funcionários e precisa ter o cuidado, né? Sim, é por isso que eu exato. falei da questão da proliferação ali de pessoas, né? Exatamente dessa proximidade que corre o risco, né, doutor? Sim. Então, a favor, desde que sigam essas regras. Sigam as regras. Muito bem. Tá vendo? Opinião médica aqui. Tem mais perguntas aqui. A Rose Rebelo, né, ela está comentando aqui novamente. Nesse período de grande dificuldade para nós, devemos ser gratos aos que se dedicam ao próximo, em especial à equipe de coleta de lixo. Ela está citando aqui o Rodrigo, né, que realizam um trabalho essencial para a cidade. Parabéns, Rodrigo, e obrigado. Apenas uma sociedade que valoriza o trabalho braçal pelo que ele representa se desenvolve com cidadania. A Rose, ela é professora, né? Ela tem umas palavras muito bonitas, bem aplicadas aí. Parabéns, Rose. A Osélia Fátima Mendes Pereira, tem caso confirmado aqui em Santa Bárbara, doutor? Não. Confirmado não. Confirmado não, só em investigação. Investigação. Qual que é o prazo? Muitas pessoas perguntam isso para mim. O prazo para sair o resultado do exame hoje? 5 a 7 dias. 5 a 7 dias. Todos os resultados que nós estamos vendo hoje foram de ações de 7 dias atrás.
Certo. Então, conforme vai atualizando a tabela ali, vai eliminando. Vai eliminando os casos. Isso é bom. Então, quer dizer que ainda não tem nenhum caso positivo. Tá bom, Zélia? Respondida a sua pergunta aí. A Alessandra, com certeza, tinha que fazer a testagem sobre o comércio. Sim, lá. Exato. E para que carreata também? Ela comenta que o pessoal fez carreata para voltar. Isso já é um outro assunto. Mas vamos lá. A gente já está chegando nas últimas perguntas minhas. Então você que aí tiver uma pergunta ainda que está acompanhando desde o início que ainda não foi perguntada aqui, por favor, comente aí que a gente está lendo, tá? Eu consegui atualizar todas aqui, estou bem rápido. Santa Bárbara do Oeste, doutora Edmilson, na sua opinião, está preparada para caso, por exemplo, né? Foi perguntado aqui se tem caso confirmado. Se tiver um caso confirmado na cidade, ela está preparada para na área da medicina para atender e colocar essa pessoa ali sem que haja uma proliferação? Denis, está preparado, contanto que a coletividade e a comunidade seja coparticipante disso. Que eles, no caso, por exemplo, né, deles retornarem às atividades, de retornar ao comércio. Eu entendo a situação da quarentena, eu entendo a necessidade, sabe, de pessoas. São várias doenças que nós estamos lidando ao mesmo tempo. Sim. Nós estamos lidando com a Covid-19, nós estamos lidando com a falta de comunicação, que é uma doença. Nós estamos lidando com a questão social, sabe, que é também uma outra doença. Tem situações onde nós não temos, assim, uma triagem das pessoas realmente, daquelas famílias realmente em situação de risco, sabe, dentro do nosso município, dentro do contexto geral do Brasil. Sim, sabe? Sim. Nós estamos preparados, ninguém está preparado para assumir essa pandemia, sabe? Então, eu pergunto, a coletividade está preparada? As pessoas da comunidade que estão pedindo para retornar às atividades, elas estão preparadas para assumir o risco do contágio? Elas estão preparadas para assumir a responsabilidade se foi ela que fez esse contágio? Quer dizer, ela é uma portadora, ela tem essa possibilidade de ter esse vírus e não ter nada, que é o grande mistério nosso, que é o grande enfrentamento dessa doença, são aquelas pessoas que têm o vírus e não desenvolvem a doença. Tá? E se você, sabe, da comunidade, você é essa pessoa que pode ter esse vírus, você está preparado para assumir essa responsabilidade? Sabe? Sim. Então, sabe, a questão devolvo, né, para a colega que fez essa pergunta aí, né, a respeito de retornar às atividades, o retorno. Eu devolvo essa pergunta. A coletividade está preparada para isso? Santa Bárbara está. Nós, como profissionais, nós estamos preparados para, sabe, daqui no nosso município, para fazer esse enfrentamento. E até o fato de não ter nenhum caso confirmado, isso significa que a população está colaborando, né? A população está colaborando, graças a Deus. Graças a Deus. Só temos que, sabe, erguer as mãos do céu e agradecer para a população fazer a parte dela. Muito bem. A Alessandra Renata Boim pergunta novamente se os testes rápidos já chegaram na cidade. Não. Ainda não, né? Não, nós estamos à mercê ainda do Ministério da Saúde estar fazendo essa liberação. Eu ouvi, inclusive, Alessandra, que já foi comprado. Sim. Porém, ele está em fabricação e a demanda é nacional, né? Então, ele vai ser distribuído para os governos que vão distribuir aí, então a expectativa é que uns 10, 15 dias. Por aí, a princípio eles vão reservar os testes rápidos para as pessoas que venham apresentar sintomas, inclusive sintomas de agravo. Sim. Né? Para afastar outras patologias. Né? E depois é estendido aos demais da comunidade. Muito bem. Gente, saúde é primordial, né? Ela comenta aqui. Uhum. E a Silmara Almeida... Boa noite, doutor. Uma pergunta. O senhor acha que num local de aglomeração, deixa eu ver se eu entendi, deve usar a máscara ou não? Fala pro povo, tem o álcool em gel. A Silmara Almeida, ela vende também álcool em gel. Opa. Coloca seu telefone de contato aí. Manda o telefone de contato, vai ter bastante gente correndo atrás. É interessante, então, num local de aglomeração, por exemplo, em mercados...
usar máscara. Que, infelizmente, o pessoal usa máscara, então. Usa máscara. O pessoal ainda não respeita, né? Vai lá... Você pode manter aquela distância, né? Aquela distância segura, evitar os corredores onde tem as aglomerações, né? E... Isso não é... A produção aqui falou, é só dar uma tossida que o povo espalha. Não faça isso, por favor. Seria desonesto. Mas evite aglomeração, evite aqueles corredores onde tem certo acúmulo e procurar, né, pelos estabelecimentos que estão fazendo, alguns estabelecimentos estão fazendo com demanda de horário, né? Se você está em acompanhamento, só entra no máximo de pessoas dentro. Sim. E fora. Muito bem. O Eduardo, a gente está chegando no final, tá, doutor? O Eduardo Alves Vale, boa noite, doutor Edmilson e a todos. Centenas de pessoas têm saído para praticar atividade física, muitas, em 3, 4, 5, etc., entre amigos. Nesse caso, há risco de contágio e quais as recomendações? Hashtag é possível conviver. Realmente tem casos aí de pessoal que está fazendo caminhada, né? Em grupo ainda. Jogando futebol, a gente recebeu uma denúncia recentemente. Pessoal bebendo em grupo, à noite em praças. É complicado, né, Eduardo? O pessoal, a gente sempre está recomendando, tem aqui um médico que está recomendando. Que evitem fazer isso. E o pessoal não respeita. Chegando ao final aqui, vou ler mais umas 2 perguntinhas, tá, gente? E as considerações finais do doutor. O André Coutinho, boa noite. Doutor, saberia dizer quantos respiradores mais ou menos a cidade possui? E quem tem o problema de pressão alta está no grupo de risco? Com certeza quem tem pressão alta está no grupo de risco. Sem dúvida alguma. Pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, como asma. São pacientes do grupo de risco. Né? Se são acima de 60 anos, é o grupo de risco também adicional. Né? Sem dúvida alguma. Respiradores? Respiradores nós temos no Edson Humano, né? São... Os 5. Nós temos lá, coloca a foto aí, produção. Esses é o que o doutor conseguiu ano passado, tá, gente? São 5 da sala de emergência, mais 4 na sala de semi-intensiva, né? 5, 4, 9. 3 da pediatria, né? No Afonso Ramos são mais 4. 4. Né? E depois mais os outros... da Santa Casa. Da UTI da Santa Casa, fora os respiradores que a Santa Casa utiliza nas salas de apoio e no centro cirúrgico. Sim, mais de 20. Por aí. Tá, aí no hospital de campanha vai ter também, né? Também com a chegada, como está sendo finalizado lá. Acho que foi respondido, né, André? Obrigado pela sua pergunta. E a Silmara colocou o telefone. O Wagner Fasson, uma pessoa que teve pneumonia muito tempo atrás, ela está no grupo de risco? Se foi uma única pneumonia isolada, não, ele não se coloca dentro do grupo de risco. Mas se é aquela pessoa que tem isso aí, a gente observa muito, né, na UBS, aquelas pessoas que acabam tendo pneumonias de repetição. É só mudar uma intempérie, fazer uma época de estiagem, fazer um frio, né? A gente observa que essa pessoa ela tem o acometimento aí de um quadro pulmonar, de uma infecção, né? Pulmonar, seja uma broncopneumonia ou seja uma pneumonia propriamente instalada. Essa pessoa ela tem que ser investigada, né? Mas ela faz parte do grupo de risco, sim. Muito bom. Respondido Wagner Frasson, né? A Silvana falando, que é a esposa do Romário. Boa noite, Silvana. Boa noite, e a Jailma também está acompanhando. Doutor, quero agradecer, né, a sua presença. Foi muito esclarecedora. Espero que os internautas tenham aproveitado essa aula, né, sobre o corona, que tenham tirado várias dúvidas. Obrigado. E fica as considerações finais aí, o senhor fica à vontade para falar. Eu fico assim extremamente grato por extremamente grato por essa oportunidade que você dá, da gente vir, utilizar seus meios de se estender isso daí a população de Santa Bárbara, a população que fica realmente, naquele conflito, né? E agora, o que a gente vai fazer com essa quarentena? Nunca passei por isso na minha vida. Eu também não passei.
sabe? Uma geração que a gente ouve falar em contingência de terremoto, de furacão, mas nunca de uma pandemia, sabe? De uma doença mundial, né? Então, realmente, é uma situação de enfrentamento, é uma situação que a gente tem, sabe, que manter a calma, manter a postura, manter o salto, como eu costumo, né, dizer. Nós observamos, sabe, bastante gravidades em pessoas com depressão, bastante riscos de suicídio, sabe? Mas nós temos que ter um olhar, sabe, de um para o outro, um zelar pela saúde do outro. Sim. Sabe? E isso faz parte da quarentena, sabe? Isso faz parte da gente dividir, sabe? Dividir não é só compartilhar uma caixa de álcool gel no mercado, não é só 3 para cada um. A gente sabe? A gente é aquela pessoa, sabe, que está lá dentro de casa, mas saber que tem alguém lá por fora que está cuidando dela, sabe? É saber que tem um coletor de lixo que está colocando, sabe, a cara a tapa, sabe, a saúde dele em risco, sabe, percorrendo bairros e bairros de cidade, coletando, sabe Deus lá o que de qualidade de lixo que está ali, sabe? Se é um lixo reciclável, se não é um lixo reciclável, se é um lixo orgânico, se não é um lixo orgânico, sabe? Estender a mão, sabe, e agradecimento ao corpo de bombeiro, sabe, que todo santo dia, sabe, das 7 às 7 coloca a vida dele em risco, sabe, para proteger a nossa, sabe, ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, sabe, ao farmacêutico que está sendo convocado para as frentes de trabalho, sabe, e essas pessoas... Os plantonistas, sabe, que agora se tiver essa determinação, até a minha esposa ficou muito apreensiva, né, com a determinação que eu discuti com ela do Ministério da Saúde, que se vier essa portaria do Ministério do Turismo, né, a respeito de contratação de serviço de hotéis, né, para onde esses profissionais possam ficar alocados próximas áreas de contingência, né, nós não vamos mais poder retornar para casa para poder fazer a proteção de casa. Então, como eu falei para ela, eu não sei, sabe, de repente, se eu for convocado, que por enquanto o cadastro ele está sendo voluntário. Sim. Mas se isso daí aqui no Brasil, sabe, se Deus quiser, nós não vamos chegar a esse ponto, né? Mas se esse cadastro passar a ser obrigatório, sabe, quer dizer, eu começar a ver essa convocação do profissional da área de saúde, do profissional da área de segurança pública, do profissional da enfermagem, do profissional da farmácia, do profissional da coleta de lixo, sabe, desses serviços, para atuar nessas áreas emergenciais, sabe, eu não sei como vai ficar a nossa situação, sabe? Então, nossas mãos estão nas mãos, sabe? Nossas vidas, ela está nas mãos de quem está em casa, sabe? De quem está ficando em casa, de quem está se resguardando, de quem está abrindo mão dessa cerveja, sabe, de tomar com os amigos, de, sabe, abrindo o pé, sabe? De jogar aquele futebolzinho de todo santo dia à noite. Sim. Sabe? E eles estão cuidando e eles estão zelando por nós que estamos trabalhando por eles. Até uma classe também que está sendo bem afetada nisso, os músicos, né? Que eles foram os primeiros a pararem e possivelmente vão ser os últimos a retornar. A retornarem, sem dúvida alguma. É uma classe que está sofrendo bastante. E como faz falta uma música no dia a dia da gente. Faz muito. Doutor, para encerrar, essa aqui eu bolei agora aqui. A gente fala, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos anos de profissão já? 30 anos. 31 para ser bem exato. Você acredita numa fase que a gente está vivendo antes do corona e depois do corona a nível mundial? Acredito. Vai ser uma... Eu acredito. A humanidade, ela não mais será a mesma depois do corona. Quando nós entrarmos, quando os gráficos começarem a terem o descenso, quer dizer, quando começarem a cair os números de infectados, quando começarem a cair os números de óbito, quando começarem a cair os números dos portadores dessa doença, né, dessa comunidade, a humanidade vai começar a ter os números e as cicatrizes que o corona deixou. Sim. Sabe? E não mais ela será igual. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Denis. Gratidão sempre aí por essa oportunidade que você... E fica o convite para da próxima, né? A gente, se Deus quiser, vai sair dessa logo, para a gente falar um pouco de política e também da DC Comics. Vai ser... Quebrar o gelo um pouco, né? Para o alto e avante. Vai ser um prazer falar de políticas e falar
Eu acho que a maior política nós estamos fazendo nesse dia a dia, ficando dentro de casa, né? Eu acho que é Sim, são exatamente. meios de realmente discutir qual é a melhor política que nós vamos fazer daqui para frente. Vai ser um prazer. Obrigado, doutor. Obrigado, Dentes. Gratidão. Gente, ficamos por aqui, né? Mais uma vez quero agradecer a todos os internautas que acompanharam e compartilhe essa live, né? A gente recebendo o doutor Edmilson Rocha aqui e sempre um grande aprendizado e muita informação, né? Que essa é a missão do portal SB 24 Horas, que é sempre transmitir o máximo de informação para você que é o melhor internauta. Quer falar alguma coisa? Eu agradecer a 3 anjos, né? A minha esposa, agradecer ao meu assessor e agradecer à minha filha. O meu assessor e minha filha, eles são psicólogos, né? E no dia que eu encarei a minha primeira morte pelo Covid, eu liguei para os 3 e falei: que bom que vocês estão aqui. E a minha filha disse para mim: mantenha o salto. E o Samuelzinho disse para mim: mantenha a sua integridade. E a minha esposa disse para mim: apenas lembre que eu te amo. Muito bem. São palavras que mantêm a gente de pé, né? Não só no lado da medicina, mas também no lado humano, né? Que a gente pode contar. E nada mais do que nunca a família também, né? Que com certeza faz parte da família, essas pessoas. A esposa, mais do que nunca, e também o assessor, que é um figura, viu? Posso falar isso. Estou conhecendo faz pouco tempo, mas já é um figuraça já, e com certeza a gente vai ter uma amizade de longa data. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Gratidão. Ficamos por aqui. Uma ótima noite a todos. SB 24 Horas, conteúdo é aqui. Tchau, tchau.